Olá, amigos. Boa noite a todos. Com muita satisfação, com muita alegria, estamos aqui na cidade de Gravatá, um dos principais berços da nossa marcha picada, um dos principais celeiros da nossa raça, hoje ladeado com meu amigo Diogo aqui, que iniciamos esse projeto juntos aqui do MarchaCast e agora estamos nos alinhando novamente para estarmos juntos, recebendo simplesmente esses fenômenos aqui. Nós temos aqui um dos caras hoje mais articulado dentro das redes sociais e temos aqui um cara de uma visão muito boa que tem feito história dentro de um Aras, hoje em dia dentro de São Paulo, tem iniciado uma história muito boa a partir da consultoria do Vinícius. Aras Porto Nobre e Aras Magem. Primeiramente, é uma satisfação imensa para nós recebê-los aqui. Então, muitíssimo obrigado pela presença, pela credibilidade e pela escolha para conosco, para que a gente pudesse conduzir vocês aqui para beber dessa água, né, dessa genética incrível aqui da nossa boa marcha picada. Diogo, suas considerações para a gente ter uma boa noite dos convidados. Bom, boa noite a todos, né, que estão acompanhando a gente. Realmente é um prazer, né, estar com o Vinícius do Porto Nobre, estar com a turma do Mage aqui hoje, estar com você, Serginho, retomando os trabalhos do nosso MarchaCast. Afinal de contas, eu acho que no Nordeste, quem fez o primeiro podcast de cavalo, Manga Larga Marchador, fomos nós. Acredito também que sim. Né? E isso sem nenhum tipo de arrogância e tal, mas a gente foi no peito e na raça, com a câmerazinha de telefone, negócio meio sofrido, mas ficaram vários programas registrados e bacanas, né? E começamos com o pessoal de baixo, né? Com a peãozada. Foi maravilhoso, né? E a gente vai retomar essas visitas. E aí agora a gente está dando a retomada desse projeto em grande estilo. Agradecer mais uma vez a Vinícius, né? A gente é fã do seu trabalho, acompanha, né? Recíproca é verdadeira. E a gente, na verdade, tem muito o que falar hoje aqui. Muito, muito. É um podcast molhado, viu? Todo mundo tomando aquela cervejinha. O João tá na água aqui, mas ele tá solto. O João tá na aguinha, eu também tô na água, tô fazendo dieta. Alguém tem que dar um equilíbrio. Então vamos lá. Boa noite. Vamos saudar o nosso público aí. Boa noite, amigos. Boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade, né, de conhecer, como vocês falaram, eu veio aqui tomar da nossa água no berço da marcha picada. Eu só vou corrigir você que eu não vim tomar da sua água, eu vim tomar da sua cerveja e tá muito boa e muito gelada, por sinal. E conhecer na fonte o que é cavalo bom de marcha picada, fazer um intercâmbio cultural onde está consolidado o projeto de marcha picada no Brasil, acho que vai ser muito enriquecedor para nós. E ter a oportunidade de contar um pouco do nosso trabalho, que é bem diferente do normal, e por isso chama tanta atenção nas redes sociais, vai ser muito importante. Para quem não sabe, essa é a primeira vez que eu participo de um podcast na minha vida inteira. E é legal porque na época que eu atuava realmente com entrevistas, com participações, não existia a modalidade de podcast. E no cavalo, nunca ninguém me convidou. E vai ser uma oportunidade de poder divulgar um pouco mais de como nós fazemos, que não é um jeito muito ortodoxo, mas funciona, e ter a oportunidade de apresentar um pouco do Mage, um pouco do Porto Nobre também, junto com o João, junto com vocês da Cadência, que estão abrindo esse espaço. João, boa noite. Primeiramente, boa noite a todo mundo aqui. E eu queria agradecer, porque como o Vinícius é a primeira vez que eu estou num podcast, e é muito bom, e tem uma frase, é muito legal estar aqui, conhecer o berço onde tudo, pode-se falar, onde tudo começou, um novo mundo para a marcha picada, e é um prazer estar aqui. Então, antes de mais nada aqui, vamos lá, um brinde para a gente poder iniciar tudo aqui, já que a gente está num podcast molhado. E vamos embora. Ô, João, deixa eu só fazer aqui um comentário breve. Você tem voz de locutor de novela, cara. Uma voz forte, um cara bom. Mas, enfim, vamos lá. A voz é de locutor, o tipo é de galã. Vamos começar a puxar as conversas da seguinte forma. 5 anos de Porto Nobre. Conta um pouco pra gente como iniciou a tua paixão por cavalo, desde quando vem, se hoje em dia você é um cara realizado. Acredito que mais do que comercializar o cavalo,
para mim, viver o cavalo é a coisa mais importante que eu consegui realizar profissionalmente na minha vida inteira. Para quem não sabe, eu sempre gostei de cavalo desde que eu nasci. Já nasci gostando. Eu costumo dizer que a gente não aprende a gostar, a gente nasce gostando desse animal. E durante muitos anos eu gostei, vivi cavalos com animais sortidos. Pangaré, árabe, machador, campulina, o que tivesse para comprar de cavalo quando eu era mais jovem, eu comprava, ficava um tempo, vendia. E isso na minha adolescência, com 12, 13 anos de idade, eu já tinha um comércio forte de cavalos. E depois eu acabei me mudando para uma cidade grande, chamada São José dos Campos, e fui trabalhar com educação. E aos 30 anos de idade eu me afastei do cavalo. Por algum motivo que eu não sei qual foi, talvez o crescimento através do franchise, etc., eu acabei com muitos compromissos profissionais, desanimando de cavalo e fiquei 10 anos longe dele. E nesses 10 anos foi um período muito difícil da minha vida, que eu tive vários problemas de saúde, tive depressão, engordei muito. E eu percebi o seguinte, que depois que eu fiz 40 anos de idade, eu estava buscando uma coisa para fazer da minha vida. E eu tentei várias coisas. Eu tentei mexer com carro antigo, eu tentei mexer com barco, eu tentei mexer com esporte, eu tentei fazer um monte de coisa. E eu não gostava de nada. Não, música foi depois. Eu não gostava de nada. Depois eu quero saber dessa história, meu Deus. Um dia eu estava sentado na beira de um boteco onde vende pão e minha mulher foi comprar pão. E eu pensando e refletindo dentro do carro o que eu pudesse fazer que eu ia gostar e que ia me dar prazer e aquela sensação de ser completo. Passa um moleque num pangaré, aí eu falei assim, putz, cara, é isso. É isso, é isso. Na mesma hora eu lembrei que gostava de cavalo e comecei a mentalizar a ideia de comprar um cavalo. E aí eu não saí para comprar um, com um cara que fazia mármore para mim lá em casa, e não comprei um, comprei 2 naquele dia. E depois que você fica um tempo longe do cavalo, você acaba esquecendo como é que é esse mercado, né? E foi muito interessante, porque eu saí, o cara do mármore me levou na casa de um rapaz que vendia cavalo, chegou lá, ele virava pro cara e falava assim, ó, não vai enrolar meu cliente não, hein? Eu entendo de cavalo, eu vou ver o cavalo para você. E eu, doido para comprar, comprei os 2. E eles fingiram que não se conheciam. A hora de ir embora para casa, ficava uns 20 quilômetros da minha casa, eu peguei e virei para esse rapaz do mar e falei assim, eu não tenho onde deixar os cavalos. E ele falou para mim assim, eu alugo cocheira. Eu falei, pô, beleza, então posso levar os 2 para lá amanhã? Pode. E hoje à noite vai ter uma janta lá, se você quiser ir, você já faz amizade com a turma que tem cavalo lá. Chegando lá, de repente chega o cara que me vendeu os cavalos com 2 caixinhas de cerveja na mão e os 2 eram os melhores amigos. E ali naquele primeiro dia eu já me toquei, voltei para o mundo do cavalo, o mundo onde o mais esperto sempre leva vantagem, tem sempre um querendo tomar o dinheiro do outro. E a partir daquele momento, na semana seguinte, eu já comprei mais uns 3 lá no João Rubens, no JR Cavalos, que é... Um abraço ao João Rubens. Fala, João. Um grande abraço. Normalmente Joãozinho, a pessoa que começa, abração. ela passa lá no João Rubens, sempre assim. Comprei mais 3 ou 4 com ele e levei tudo para esse rancho. E chegando lá, eu gostava, mas eu não me sentia em casa. Faltava alguma coisinha para funcionar, não tinha liberdade, tinha seus problemas que era muito bagunçado, minha mulher implicava, tinha algumas coisas. E aí, naquele insight de quem está começando, a primeira coisa que eu pensei, vou comprar um sítio e vou formar um aras para final de semana, onde eu possa ir final de semana. Peguei uma casa na praia que eu tinha e coloquei à disposição para vender. E comecei a procurar terreno. Visitava um, visitava outro. O dia que eu cheguei no Porto Nobre, no lugar onde é o Porto Nobre hoje, que eu virei a curva, ele fica a 6 km do asfalto, e a hora que eu virei a curva, que eu olhei, sabe quando a pessoa olha e fala assim, é aqui. E aí, uma pessoa que tem fé alta como eu, fiz uma oração, pedi que tudo desse certo, não tinha vendido a casa ainda, e a pessoa que morava lá era um senhor de 80 anos de idade, e esse senhor, ele era uma pessoa que sempre morou naquele lugar, que é na roça, e não era negociante, não era um cara de negócio. E o corretor que estava comigo falou assim, você pode até pedir para ele um tempo para vender a casa, mas casa ele não aceita. Como eu acredito que perguntar não ofende,
Eu entrei, perguntei para ele se ele aceitava a casa e ele aceitou. E nós fizemos uma composição ali de um retorno que eu tinha que dar para ele, comprei o sítio e mudei para lá com meus 6 cavalos. Mudei, que eu falo, virou minha casa de veraneio final de semana com meus 6 cavalos. Só que quem começa a criar cavalo e descobre a facilidade que é comprar um cavalo, ele não fica no 6, ele não fica no 5. Em 6 meses eu tinha 30. Quando foi aumentando o número de cavalos, eu percebi que para mexer no manga larga machador, a pessoa precisa ter mão de obra especializada, a pessoa precisa ter estrutura, a pessoa que está pensando em fazer pista, ela precisa pensar em alimentação. E quem começa, normalmente como eu, começa tudo errado. Antes de pensar em alimentação, antes de pensar em estrutura, antes de pensar em mão de obra, ele pensa no cavalo. Ele sai comprando. Depois ele percebe que ele tem um problemaço na mão. Ele tem um monte de cavalo, não tem como aquele negócio funcionar. Só que muito rápido nas decisões naquele momento, a coisa foi acontecendo e em 6 meses, 1 ano, nós já tínhamos mão de obra especializada, nós já tínhamos o projeto de alimentação já começando a ser concluído com sucesso e começamos a sair nas pistas de marcha batida. E foi acontecendo, ficou 1, 2 anos acontecendo, fazendo sucesso regionalmente na marcha batida, ganhando bastante pista, em algumas exposições como melhor expositor, e foi fluindo. Só que financeiramente era um prejuízo sem fim, né? Você bota dinheiro e não volta, bota dinheiro e não volta, bota dinheiro e não volta. Eu pagava funcionário, pagava ração, pagava transporte, pagava inscrição, pagava associação, pagava cavalo, pagava todos os boletos. Mas não entrava nem um centavo. Mas estava tudo certo, eu trabalhava fora, ganhava bem, tinha uma empresa de franquias que era abençoada por Deus, como quase tudo na minha vida. E veio a pandemia, dia 24 de março de 2020, teve o primeiro lockdown do estado de São Paulo. Se não me falha a memória, essa data. 3 meses depois, a minha empresa de franquias começou a balançar, porque ela ficou 100% fechada, uma empresa que vivia de recorrência. A mensalidade que eu recebia dos alunos foi embora e eu me vi com 50, 60 cavalos e pensativo o que eu ia fazer com eles e como eu ia sustentá-los. Foi aí que eu resolvi começar a fazer uns vídeos e tentar vender algum cavalo. Só que quem começa a fazer vídeo, por que a maioria das pessoas desistem? Faz 1, não funciona. Faz 2, não funciona. Faz 3, não funciona. Às vezes passa horas planejando um vídeo e dá 3 curtidas. E isso era uma constante. Foi aí umas 3 semanas fazendo e nada acontecendo. De repente, eu publiquei um vídeo de um cavalo que estava vindo cobrir uma égua e ele estava sapateando. E legal que eu botei um som do Barões da Pisadinha, que estava em alta no momento. E a hora que começou a vir aquele cavalo, o vídeo ficou bonito, mas para mim era mais um vídeo comum, como tantos outros que a gente publicava todos os dias. E né? não tinha emplacado, né? Dormi. No dia seguinte acordei, não olhei rede social e tal, tinha 1000 seguidores. Quando eu fui olhar novamente, eu estava com 50 mil seguidores. E um monte de gente pedindo para comprar cavalo, comprar cavalo, comprar cavalo, comprar cavalo. O vídeo com alguns milhões de visualização, tinha viralizado, bombando. E naquele mês nós estouramos de vender. E aí, quando estourou de vender, eu que estava muito preocupado com o meu destino profissional, olhei para minha família e falei assim, eu vivo disso. A gente consegue se sustentar numa boa no mercado de cavalos e vamos ficar tranquilo porque vai funcionar. E comecei a ir para o sul de Minas Gerais, comprar alguns animais lá, fechar um caminhão, mandar o caminhão buscar. Até então, marcha batida. Marcha batida. E naquele momento eu resolvi criar um site que pudesse comercializar cavalos. E eu não sei se vocês já ouviram falar num site chamado Marchanet. Eu ouvi sim. E o Marchanet ele era usado para captar animais à venda, captar oportunidades. As oportunidades melhores eu comprava, as outras eu vendia e ganhava comissão, como vocês fazem. Que é um mercado. O bom desse mercado é esse, que as pessoas que são seus concorrentes, eles podem ser seus amigos e seus parceiros. Exato. Porque é muito grande, tem para todo mundo. Se você comer um bolo sozinho, ele te dá dor de barriga. Se você fatiar ele, dividir para todos nós aqui, todo mundo vai ser feliz com ele. E no Marchanet eu percebi o seguinte, 90% das pessoas procuravam um cavalo de marcha picada para cavalgada. E eu pensando em cavalo de marcha batida para pista, que tem seu mercado também, é mais específico, mas tem seu mercado, comecei a
pensar na hipótese. Só que quando você está num jogo, num mercado, e você sai do que é comum, do que é usual, as pessoas começam a criticar. Os mais próximos, principalmente, botar apelido, desanimar, fazer com que você continue dentro daquela bolha que é considerada ideal. Tudo que você não precisa ouvir. Né? Que é considerada ideal. Um dia, estou num dia de campo, mesmo com algumas vendas acontecendo, ainda não era suficiente, ainda não era o ideal para nós. Encontrei um rapaz que é também do mundo do cavalo, de leilões, de assessoria, etc. E ele virou para mim e falou o seguinte: eu resmunguei. A pessoa, quando ela está passando por alguma dificuldade, ela tem um hábito muito ruim, que a pior coisa que o ser humano pode fazer, mas todo mundo está vulnerável a isso, que é resmungar. Tudo aquilo que você clama para o universo devolve para você. Então, se você resmungou, meu amigo, vai voltar problema para você de novo. Se você clama coisa boa, vai voltar coisa boa para você. Eu resmunguei. Só que aquele resmungo, ele sem querer caiu no ouvido da pessoa certa, que processou ele e me devolveu da seguinte maneira: você precisa comprar um cavalo pampa de preto mozigoto, que você vai ver sua vida mudar. De marcha picada. De marcha picada. Não podia ser de outra coisa. E eu fui para casa, não parava de pensar num cavalo pampa de preto mozigoto de marcha picada. Ainda bem que é muito fácil encontrar um, né? Você pesquisou para comprar hoje, não falta opções de garanhões pampa de preto de marcha picada à venda num preço bom. Só que não, né? É a coisa mais difícil do mundo, é uma mosca branca você encontrar um cavalo. E principalmente bom, né? Que te... E genética boa, né? que te interesse. E, coincidentemente, alguns dias antes, um rapaz tinha me oferecido o cavalo que mudou a minha vida. Só que eu não tinha dado trela para ele porque eu achei o valor alto na época. Acostumado a comprar cavalo de batida e olhar para o cavalo de picada como se fosse um cavalo barato. Principalmente os que não são de pista, né? Então saí para comprar um pampa mozigoto mais barato do que o que haviam me oferecido. E viajei alguns quilômetros na pandemia, uma viagem muito ruim, por sinal, porque tinha nada aberto, nada aberto. E os que estavam abertos não deixavam você comer dentro. Comprei uma coxinha no caminho e tive que comer ela dentro do carro, que as pessoas não te aceitavam dentro da loja. Todo mundo com medo, e eu procurando cavalo. Eu estava com 2 medos que eu mais me assusto na vida: medo de falir e medo de morrer. 2 medos que assolavam meus pensamentos. Saí, viajei uns 300 quilômetros para ver o animal. Cheguei lá, encontrei ele com a cara amarrada na parede, assim, e ninguém no rancho onde ele estava. E eu falei, pô, sacanagem com o cavalo, olha como é que o bicho está amarrado. Ele nega é burro mesmo, cara. Comecei a descomungar as pessoas que trabalhavam naquele rancho. A hora que eu cheguei perto dele, que eu ia desamarrar ele, dar uma folga de cabresto para ele, que eu botei a mão, ele já me deu uma patada de lado, assim. Aí eu entendi tudo. Falei, é por isso que você tá amarrado aí, né, seu danado? E você eu não vou comprar, não, que para mim, cavalo de índole ruim tem que ser capado. É isso que eu penso. Cavalo de índole ruim tem que ser capado. Quando eu olhei aquele cavalo, eu desanimei. E na volta, como foi uma volta silenciosa e sem parar para comer em lugar nenhum, porque não tinha nada aberto, eu resolvi ligar para o rapaz que tinha me oferecido aquele pampa que eu achei mais caro na época e pedir para passar no rancho onde ele estava e visitar. Só para ver como é que era. E a hora que chegou lá, que eu dei de frente com o juiz Rave, eu fiquei louco. Sabe quando toca o seu coração, que você fala assim, ó, esse é o cara, esse é o cavalo. E eu não pensei 2 vezes, assumi uma prestação, fui embora para casa. Chegou lá, não tive coragem de contar para minha mulher. Por quê? Porque eu estava começando a ficar enrolado na empresa, com a empresa quebrando, e saí para comprar um cavalo caro, fiado. Aí eu sentei na cama, botei a mão na cabeça e falei assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Me oriente, por favor, porque eu acho que eu estou fora do meu juízo. Catei o cavalo, levei embora para o Porto Nobre e junto com ele chegou a prosperidade no cavalo. Por quê? Porque ele foi o cavalo que foi um divisor de águas. Até ele, eu recebia algumas visitas esporadicamente por amizade, para retribuir uma visita, etc. Depois dele, virou uma constância minha casa cheia. E daqui a pouco o João vai falar para vocês que quando o cavalo foi para a casa dele, que são meus sócios hoje no animal, levou as visitas para a casa dele, as minhas diminuíram e as dele encheram. Por quê? Porque o cavalo pampa de preto ou mozigoto de marcha picada, ele tem esse poder.
ele tem o poder de atrair pessoas, ele tem o poder de atrair usuários, ele tem o poder de atrair um novo público, pessoas que normalmente estão menos focadas em aprumo, estão menos focadas em diagrama, estão menos focadas em qualidade de movimento, e estão olhando para quê? Índole, morfologia, beleza plástica também, além da morfologia, e principalmente temperamento de sela. Se é um cavalo bom de sela, que te carrega, que é submisso, que te obedece, as pessoas passam a gostar e levam. E com a chegada desse cavalo, foi engraçado porque ele tem um apelido aí que a maioria das pessoas conhece, que é Juiz Rave. O extraterrestre. O extraterrestre. E como é que ele pegou esse apelido? Não sei se vocês conhecem um rapaz chamado Lauro, que trabalha na LR Eventos. Lauro é um morenão com a barriga maior que a minha, trabalha na LR Eventos, o cara dos mais gente boa que eu conheci no cavalo até hoje. E na pandemia eles começaram a arrecadar umas coberturas porque não tinha evento e eles vivem de evento para poder dividir entre os funcionários. E ele virou e falou assim: eu sei que você tem uns cavalos de pista aí, você não me arruma 2 coberturas para vender? Eu falei assim: ó, eu arrumo 2 fácil, mas eu arrumo de um cavalo novo que chegou aqui e mandei do Juiz Rave para ele. Aí ele ficou meio desanimado. A hora que eu mandei, o cavalo nunca tinha participado de uma pista, ele me ligou novamente e falou assim: então, e lá do mafioso não rola? Eu falei assim: não, cara, vai ter que ser do Juiz Rave mesmo. Aí botou para vender, junto com vários campeões nacional. E quando começou a vender, quais foram as 2 que vendeu primeiro? Do Juiz Rave. E ele me ligou e falou assim: rapaz, que cavalo é esse? Não é um cavalo, esse é um extraterrestre. E eu gostei demais daquele apelido, comecei a divulgar ele, foi pegando, e ele começou a nascer um filho mais bonito que o outro, um filho melhor que o outro, os filhos seguindo a mesma linha dele, de temperamento de sela, orelha bonita, diagrama bom. E foi acontecendo, e nós mergulhamos no Pampa, na Exposição Nacional do Pampa. No primeiro ano eu fui o último lugar, no segundo ano eu já fui melhor criador e melhor expositor, agora no terceiro ano de novo melhor criador, melhor expositor, Juiz Rave campeão nacional, progênio de pai, a filha dele grande da raça. As coisas começaram a acontecer a partir daquele momento. E ali, quando começou esse volume de procura de marcha picada, eu resolvi dar um turnaround, fazer uma mudança realmente de percurso e vender a minha tropa de batida e começar a investir em genética de picada, começar a trazer animais de picada. E olha como é que a ligação de pontos é importante, né? Um ponto nunca é desconectado do outro e a pessoa tem que ter feeling para conseguir perceber isso. No passado, eu fui comprar uma égua boa de marcha batida num Aras chamado Aras do Futuro. E aí chegou lá, ele quis me mostrar a tropa dele, só que ele era focado em marcha picada, e me mostrou um cavalo chamado Sazi Fórum. E eu, mesmo não sendo um admirador de picada na época, resolvi montar no cavalo. Tinha acabado de vir da Nacional como reservado campeão pela segunda vez, já havia sido campeão de campeões de CBM. Montei nele, desci do cavalo, olhei para ele e falei assim: João, um cavalo desse levanta qualquer criatório. E fiquei com aquela cena de que lá tinha um cavalo maravilhoso. Antes da gente falar na transição aí e nesse encantamento aí, hoje quando a gente estava conversando, né, o nosso MarchaCast aqui, ele não é planejado. A conversa, ela flui. Sem briefing. Ela sem vem briefing. sem briefing. Né? A gente procura fazer algumas perguntas, obviamente, que eu não posso chamar Vinícius de Paulo, tem que ser Vinícius. Mas a gente vai bater naquele papo, até porque não tem nem como, né? Porque o Brasil já conhece você. E Diogo, ele conversando comigo hoje, Diogo que sempre foi um cara muito técnico na nossa parceria, pelo fato de entender bastante sobre a raça, ele me falou de algumas coisas que ele tem para questionar, para perguntar, para abordar, que eu achei bastante interessantes. Então, antes de falar nessa transição da picada, bora escutar o Diogo aí, o que ele tem para te falar, o que ele tem para te perguntar, para a gente chegar nessa parte da picada. É muito importante ir dando direcionamento, porque se deixar para minha conta vira um monocast. Para eu fazer uma palestra aqui, não precisa de alguns minutos só. Então, para que não seja um monocast, vai inserindo as perguntas que a gente vai Vamos lá. Transitando. Assim, no primeiro momento, eu acho que o pessoal do cavalo, do meio, né? Primeiro, é admirador, né, do trabalho do Porto Nobre a partir dos elementos que são feitos nas redes sociais, né? Então, assim,
a primeira pergunta não seria uma pergunta técnica para falar de genética agora nesse primeiro momento. Mas o que eu acho muito bacana, né, e gostaria de compartilhar com quem está nos assistindo, né, é que a gente tem milhares de aras, né, hoje no Manga Larga Machador no Brasil. Mas talvez o único aras que tenha realmente uma voz ativa e que efetivamente o titular do aras encara esse aras Seja a voz ativa, né? de uma forma totalmente empresarial e colocou o elemento da tecnologia e das redes sociais para fazer tudo acontecer. Então a gente está diante aqui de um criador, né, que está contando o início da sua trajetória, mas o extraterrestre, por si só, por ser um animal pampa, homozigoto, de boa genética e com as qualidades que você falou, ele não teria como decolar se ele não tivesse um marketing, né, por trás. Então eu queria ressaltar isso, né, e aproveitar e perguntar quais foram as primeiras metas do Aras Porto Nobre e quais serão os próximos passos, né? Porque um criatório popular você já tem, né? Cavalos conhecidos pelo público já tem também, né? Já tem muitos seguidores, tem muita coisa para crescer. Você é um cara que não é missa de cor presente, mas tem uma oratória maravilhosa, é um cara carismático, é um cara que tem inúmeras competências para fazer qualquer negócio virar, né? Então é importante, eu acho que o público gostaria de entender, né? Houveram elementos de brincadeira, né, e tal, e de descontração, e isso é muito importante, mas também tem um lado sério do criatório, né, que é o lado de começar a produzir agora qualidade, de começar a sair talvez só do pampa para pelagens sólidas e consagração de bons indivíduos no Manga Larga Machador. Vou completar a frase que você falou com uma dúvida muito grande que eu tenho. Será que o extraterrestre não seria o extraterrestre sem o marketing? Ou Porto Nobre não seria o Porto Nobre sem o extraterrestre? Acho que o casamento foi muito bom e alinhado ali para as duas partes. Foi bom para o cavalo, foi bom para nós, foi muito interessante. E a minha ideia não é sair do Pampa nunca mais. Eu adorei o Pampa. Para mim o Pampa é maravilhoso, é sensacional, um cavalo bonito, comercial, com um mercado maravilhoso, onde os criadores de Pampa são muito gente boa. A Nacional do Pampa é um evento que esse ano deu mais de 500 animais. Foi assim fantástico conhecer esse mundo. E o Machador, para mim, está sendo um desafio recomeçar nele. Porque na batida eu estava caminhando para ir bem. Sim, dentro das minhas limitações, que nós sabemos que os investimentos são extremamente altos, mas estava caminhando para ir bem. E essa mudança para picada, que eu estava concluindo naquela hora, que foi quando eu busquei o SASI Fórum, a ideia foi, agora é hora da gente planejar para daqui 2, 3 anos entrar como expositor na marcha picada. Quem está começando e quer participar de pista não pode nem pensar em criador a curto prazo. Até ele acertar a mão da alquimia, que ele consiga fazer potros de qualidade, que ele consiga produzir qualidade em casa, como essa que nós vimos hoje aqui na região de vocês, com extrema facilidade, e alguns outros áreas que eu conheço em São Paulo também com extrema facilidade, ele precisa ser humilde para saber que o ser referência como expositor tão bom quanto criador. Puxa, mas não foi você que produziu, tudo bem, mas eu tive o olho de ir lá, comprar, buscar o animal, acreditar, treinar, empistar e muitas vezes colher os frutos.
Eu enxergo que nos próximos 3 anos, se nós conseguirmos continuar com a nossa filosofia, que é encontrar bons parceiros, que é fixar boas parcerias, que é utilizar genéticas já consagradas, que é trazer matrizes e doadoras que são referência, que é dar oportunidades para cavalos que são machadores, para cavalos que são raçadores, a tendência é que a gente vire referência nos próximos 3 anos, também em produção de animais de ponta, porque tudo que tem nascido tem me agradado bastante. Possivelmente, já esse ano, em 2024, a gente vai começar a ter potros saindo no machador e buscando lugar de destaque também. E eu creio que não teve muito uma métrica. O Porto Nobre ele foi muito parecido com esse podcast, sem briefing, um dia após o outro. Qual foi a tua sensação de sair da marcha batida, de montar no cavalo da marcha picada? O que é que você sentiu naquele momento, quando começou a entrar o Sazzi Foro? Qual foi a tua sensação ali montando no cavalo, sentindo a diferença das marchas nisso aí? Ó, a tua pessoal, aí eu estou perguntando para o teu público. Eu vou falar uma coisa que é a minha visão pessoal, então ela pode ser interpretada por algumas pessoas de forma equivocada. Mas para mim, que tenho barriga e banha sobrando, foi maravilhoso. Para nós. Porque eu deixei de balançar na marcha batida e fiquei parecendo que monto melhor na marcha picada. Então foi muito interessante essa mudança para mim. E foi fantástico. De certa forma, um pouco mais de conforto. Olha, tem um amigo meu que fala uma frase muito legal. Batida é estilo, picada é conforto. Mas quando ambos são de qualidades, os dois têm estilo e conforto. Isso aí para mim é decretado. Concordo. O Diogo, nesse trabalho que nós iniciamos aqui da Cadência Machador, que inicialmente entramos como sócio aqui e decidimos cada um seguir um caminho na sua assessoria. Hoje em dia o Diogo é o titular da Prime Machador, uma empresa que vem se destacando muito bem, uma empresa que vem galgando e alcançando os objetivos, não é? A gente sempre falou muito a respeito do mercado de São Paulo e da possível abertura desse mercado de São Paulo, de fato, para a marcha picada. Ou seja, o mercado nacional, a cada dia que se passa, Deus, não sei se você... Eu acho que você concorda, porque a gente já fala muito sobre isso, a cada dia que se passa procura mais a marcha picada. A cada dia que se passa vem se transformando em uma preferência, obviamente que sem desmerecer todo o mérito e toda a parte glamourosa, majestosa que a marcha batida começou a implantar para nós. Eu costumo dizer que a gente está aqui num berço muito genuíno de marcha picada, porque é o que diz a história, é o que a gente vê aqui, que a marcha picada iniciou aqui, que nasceu aqui, mas assim, nós temos excelentes criatórias de batida aqui também, que a gente não pode deixar de falar nisso, mas eu procuro, obviamente, falar no que andam procurando. Então, nós falamos muito a respeito do mercado de São Paulo, falamos muito no Rio de Janeiro, no estado do Espírito Santo, que a cada dia que se passa nos compra mais, nos procura mais, não é? E, de repente, no meio disso tudo, vem um cara ousado, cheio de graça, né? Porque o Vinícius é engraçadinho demais às vezes, né? Mas, e que começou a incomodar de lá o mercado de cá. Né? Porque a gente escutou muita coisa a respeito do seu modo de conduzir a coisa. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso aí. Mas... O que não é normal assusta. Pois o que a gente não conhece vira assustador. E, de repente, veio o Vinícius no meio disso tudo, né? Com essa fase nova. Você lembra que você foi que me mostrou, inclusive, o Porto Novo, que eu não conhecia. Né? Como é que tu vê também essa ousadia do Vinícius aí entrar no mercado dessa forma? Posso só fazer uma colocação antes? Claro. Eu quero agradecer você por ter dado um título novo para mim, tá? Eu adorei ser chamado de empresário do cavalo, porque até então era catireiro do cavalo. Eu gostei, a evolução. Catireiro agora virou empresário. Meu pai, minha mãe vai ficar orgulhosa. Ah, valeu. Sérgio, eu costumo falar, e eu já troquei ideia com você sobre isso, vou fazer uma analogia aqui da história na minha opinião, tá? Pode ser que eu esteja errado e tal, mas é minha visão. Do teu ponto de vista, Meu claro. ponto de vista. Claro.
E também do que eu vejo, né? Do que eu vi. Do que passou também eu não consigo... Eu não sou historiador, nem fico olhando muito. Mas, por exemplo, a Marcha Picada teve uma divisão de águas e é conhecido... Essa divisão de águas é conhecida no Brasil toda quando o Elfo do Porto Azul despontou como campeão e como garanhão, né? E aí o condomínio do Elfo do Porto Azul tem todo esse mérito, porque ele elevou o nível da Marcha Picada a um patamar que até hoje todos nós colhemos, né? No segundo momento, eu cito o Renato Fragoso, Iraque Pontal, que veio com o Iraque Pontal no momento em que, na minha opinião, humilde opinião, as grifes, os criatórios estavam um pouco precisando que chegasse um cara novo ali para chacoalhar o mercado, para que todo mundo elevasse o nível dos seus criatórios, da tropa e tal. E houve novamente essa divisão de águas. Na Marcha Picada, e aí eu estou falando de criação, de exposição, essa pauta. E agora, Nilson, do Áreas Escuro, vem dividindo águas novamente, com toda a sua competência, mérito, né, e todos os elementos que fez com que ele tivesse uma dominância. Um dos homens mais obstinados que e ele conseguiu ter uma dominância que em qualquer esporte, né, em qualquer competição, é algo muito difícil. O cara chegar e conseguir os títulos máximos, né, de uma Copa do Mundo. É como se ele tivesse ganho a Copa do Mundo, ele fosse o melhor, o atacante fosse o cara que foi o goleador, o meio-campo foi o melhor da Copa e o técnico também foi eleito o melhor técnico do mundo. Então ele teve uma dominância absoluta. Então eu estou falando aqui, vou fazer uma analogia agora com o empresário do cavalo. Isso. Que é o seguinte: Catireiro evoluído. todo mundo cria cavalo, né? A gente está falando aqui para o público do cavalo. Claro. Principalmente até da Marcha Picada, porque todos os programas que nós fizemos, a gente falou de Marcha Picada e a gente trabalha com Marcha Picada, né? E estamos com convidados que criam Marcha Picada. Então, vem o Vinícius do Aras Porto Nobre. Na minha opinião, pela primeira vez, ele dá uma dividida de águas no que tange essa questão de chamar toda a responsabilidade para si, Colocar a cara, não né? precisar ter um assessor comercial, que é muito importante, porque a maioria das pessoas não tem essa habilidade ou não tem esse dom. Coloca a cara e transforma o hobby em negócio. E aí eu queria que Vinícius falasse um pouquinho disso. Se hoje, Vinícius, você vive do cavalo, né, sua fonte de renda, não precisa falar muito de número e tal, mas o cavalo lhe dá uma fonte de renda legal, porque eu acredito que, dependendo do que você falar, vai inspirar muita gente, cara. Com certeza. Entendeu? Porque a maioria dos criadores, dos usuários, pequenos, médios e grandes criadores, só estão ali, ó, colocando. A grande maioria é só colocar dinheiro. É verdade. Entendeu? Então, a partir do momento que chega um cara que chama a responsabilidade para os peitos, né, e faz a coisa que tem que ser feito, porque se a gente fosse falar de uma empresa de comercializar bebida, tinha que ter a figura do blogueiro, tinha que ter propaganda, poderia até ser eu, né, bebendo, publicitário, farda, tudo. Então tudo isso o Vinícius está fazendo no Aras dele. E só para concluir, muita gente acaba reclamando do mercado. Você levantou um tema aí muito bom de Entendeu? se conversar. O Vinícius vai falar. Muita gente, o mercado tá ruim,
é muita oferta, não sei o quê, pouca demanda, o preço e tal, o governo, não sei o quê. Aí vem Vinícius e pá, quebra o sistema. Eu procuro ser um estudioso de mercado. Qualquer área que eu vá trabalhar, eu procuro tentar entender o máximo das lacunas, das oportunidades e das coisas que acontecem e do hiato. Na verdade, quando você fala isso, eu me sinto lisonjeado, mas vale ressaltar que tem muita gente boa no mercado que fazem coisas parecidas com o que eu faço. O que eu faço nada mais é do que buscar oportunidades. O meu ganho não é na venda, é na compra. Então, para que você tenha uma compra boa, muitas vezes você tem que comprar um lote inteiro. E aí você lucra na compra do lote e na venda. A criação de cavalo, todos nós sabemos que é uma alquimia onerosa, que ela é cara e que ela demora para conseguir alcançar um nível onde você tenha retorno. Hoje, por exemplo, nós estivemos visitando alguns aras que são excepcionais. São excepcionais. E eles já devem estar tendo retorno com criação de cavalo, só que é uma coisa lenta, ela não acontece do dia para a noite. O que eu vi? Eu vi que se durante o período que você está criando, você fizer a comercialização, a compra e a venda, comprando na oportunidade, vendendo num preço justo e fornecendo alguns objetivos para o cliente, algumas facilidades para o cliente, você conseguir ter mercado. Eu vou chegar na parte que eu quero, que é a parte onde entrou o João do Arasmage, entrou o Leandro, entrou o Matheus, e como eles entraram. Mas antes disso, vale falar que a primeira coisa que eu fiz que diferenciou no mercado é a garantia. O meu cliente, se ele levar um animal meu e não gostar por qualquer motivo, eu pego de volta pelo mesmo valor. Ele não precisa me explicar por quê. É só não gostar. Para mim, cliente tem que estar satisfeito. E se ele não tiver, não faz sentido. Tem até Porque um slogan, né? Fazendo famílias felizes por todo o Brasil. Uhum. É o slogan do Porto Nobre, fazer famílias felizes. Por quê? Porque eu acredito que o cliente do cavalo ele não compra só uma vez, ele compra sempre. Mas ele compra de quem ele acredita e de quem ele quer. Sobre como fazer isso, uma vez eu acabei virando especialista nessa área de transformar aras em negócios. E o meu primeiro case de sucesso está sentado aqui do meu lado, que é representado hoje pelo João Leandro, que é o Arasmage. E como foi a história? Como eu estava bombando no TikTok, o irmão do João, que é o Matheus, tinha 12 anos de idade, 11 anos ou 12 na época? 11 anos de idade. E ele ficava assistindo os vídeos e atentando o pai dele. Pai, você tem que ligar para ele. Eles começando aras, acho que eles tinham 3 animais, se eu não me engano. Pai, você tem que ligar para ele. Pai, você tem que ligar para ele. Pai, você tem que ligar para ele. Um dia o pai dele me ligou e nós marcamos uma visita lá no Porto Nobre. Aí foi família inteira. Pai, mãe, 3 filhos. Uma menina e os 2 meninos, o João e o Matheus. E chegando lá, você pode reparar que eles falam muito. Como o João aqui, né? O João ele tá tímido, mas daqui a pouco ele se solta. Mas no início todo mundo muito quieto. Daqui a pouco eu vou cutucar o João, já eu começo daqui a pouco, aqui. no início todo mundo muito quieto. Mas o pai falante, pai vendedor de profissão, muitos anos de estrada, já falando. Aí no final eu perguntei para ele assim, qual que é o seu objetivo? O meu objetivo é criar cavalos e eu não quero gastar dinheiro. Eu faço os investimentos iniciais, mas não quero ficar botando dinheiro nisso para sempre. Eu falei assim, tudo bem, mas para que essa estratégia funcione, tem uma linha que não é muito aceita no mercado de cavalos. No mercado de cavalos, em sua grande maioria, as pessoas têm que seguir o que todo mundo faz, o tradicional. Sempre que alguém sai um pouquinho do que é a reta traçada pela maioria, é chamado de vários nomes, colocado apelido e tentado ser diminuído de todas as formas. Isso é uma realidade. Quem esconde isso está tampando o sol com a peneira, porque isso é uma realidade. Falei, tá, você está disposto a fazer o que precisa, comprar bastante animais, vender bastante animais, investir em rede social, transformar Instagram e TikTok em negócio. Quando eu falo transformar Instagram e TikTok em negócio, é porque eu tenho que me dedicar todo dia 2 horas por dia na rede social. Se você não se dedicar 2 horas para produzir conteúdo, você não tem conteúdo para publicar e não tem seguidor e ninguém vai querer continuar te ouvindo. Por quê? Porque rede social é compartilhamento. Compartilhe o que você sabe que alguém vai gostar e vai te seguir. Concorda comigo?
Aí, beleza, montamos o projeto do Aras Mágica exatamente 2 anos atrás. E eles começaram com um cavalo abençoado. Qual foi? Ficaram sócio do Juiz Rávio, o extraterrestre. E nós começamos a comprar algumas éguas que poderiam ser doadoras, focando no Pampa e no Machador. E quanto tempo demorou para que vocês atingissem a maturidade e equalizassem despesa versus receita, João? 1 ano. 1 ano. Um ano. Conta como é que foi essa trajetória pra gente. Então, como o Vinícius falou, a gente começou tem 2 anos a mexer com cavalo. Antes a gente tinha 3 cavalos, bangaré, passeio mesmo, nada de marchador, não tinha conhecimento da raça também. Foi descobrir com pouco tempo. Sempre tive contato com campo, com cavalo. Meu avô vem criando gado, criou gado, gado de leite em Minas. Então a gente sempre gostou dessa área. E a pandemia fez a gente ficar preso dentro de casa e pensar no que fazer. Foi aí que a gente comprou um sítio. E veio a ideia de ter um cavalo, ter 2 cavalos. E meu irmão, como o Vinícius comentou, ele no TikTok conheceu o Vinícius do Aras Porto Nobre. E foi da onde começou a nossa história com o cavalo. O Vinícius falou uma frase muito impactante que foi: o pangaré come igual o cavalo caro. E o cavalo caro te dá retorno, tanto um garanhão como cobertura, produto, e uma égua como óvulos e o produto também que ela pode gerar. E ele mostrou um caminho muito bom, que foi o caminho para a gente conseguir equalizar essa conta. Como ele falou, meu pai, a gente sempre buscou um Aras saudável, né? Um Aras que se paga. A gente sempre acreditou em negócio, tem que ser saudável. E a gente tem uma família, como eu falei, sempre em gado, e o cavalo traz um preconceito que cavalo não dá dinheiro. Ô, frase pra escutar no mundo, hein? Todo mundo Quer escuta. ficar milionário em cavalo, é só ser bilionário que você perde um dinheiro bom e vira milionário. Cavalo não dá dinheiro, e a gente acreditava que cavalo não dava dinheiro. O Vinícius foi inserindo a gente nesse mundo aos poucos e foi mostrando que tem margem e tem possibilidade. Em 1 ano... Mas é importante falar que para você inserir uma pessoa tem que gastar um bom dinheiro. Tem que gastar dinheiro também. Então a mãe dele pagava os boletos que eles enviavam e ela ficava doida. Ficava. E ela foi uma pessoa que mudou muito com esse negócio nosso. No início, não era fã. Fazia, mas não era fã. Hoje ela tá lá no Aras ajudando a tocar tudo. Ela gosta mesmo. Uma coisa que eu estava observando aqui, hoje, na nossa primeira visita, na recepção para com vocês aqui, né, foi o seguinte: o Matheus, o João, né, e o Leandro, eles formam uma base muito sólida e muito bonita de se ver, que é uma base familiar. É a representatividade do que o cavalo faz. Engajamento Isso. familiar e novos amigos. Ou seja, é uma família se direcionando ao investimento no cavalo, especificamente agora na marcha picada. E isso... Essa família aqui já está no retorno do cavalo, já Pois passou é. do investimento. Isso, muitas vezes, nós como assessores, também como consultores, isso nem sempre é possível se você não tiver um bom direcionamento. Com certeza. Se você não tiver um bom direcionamento, tudo vai ser perdido, tudo vai ser jogado dentro do rio e a correnteza vai levar, né? Então, primeiramente, vocês estão de parabéns pela formação familiar, pela índole dos seus meninos. Ele está ali, ele não quer aparecer, está tomando uma Heinekenzinha ali, daqui a pouco pode ser que ele se solte, bota a cara aqui na rede social, estou falando do Leandro, daqui a pouco bora ver se o homem vem aqui um pouquinho. Mas, enfim, está de parabéns pela construção dos filhos. Hoje eu estava observando isso. Ter filhos é muito importante. Mas muito mais importante é ter filhos bons, bem criados. E os meninos estão dentro dessa linha. A propósito, falando no Aras Mágica, que tem 2 anos
2 anos desde quando houve a fundação e que vocês ingressaram nisso. Você, um estudante hoje de medicina veterinária, também se articulando muito bem e seguindo os passos, as dicas do Vinícius, que devem ser seguidas. Eu sempre lhe vejo aparecer, isso é uma surpresa, não tinha falado antes, mas eu já lhe vi muito. Já lhe vi falando, fazendo pontuações sobre animais, dando dicas muito importantes. Pessoal, bora seguir o Aras Maage aí. O Aras Maage está com esse trabalho importante dentro do estado de São Paulo e vocês vão ver no futuro aí coisas grandes junto ao Porto Nobre, né? E você sempre muito articulado. Como é que veio essa questão você já falou que o avô já criava tal, e por que a medicina veterinária? De repente isso foi uma opção de 2 anos atrás, pelo fato de terem transicionado e direcionado os negócios ao cavalo? Eu sempre gostei de animal, mas nunca tive ideia de fazer medicina veterinária. Eu queria fazer engenharia aeronáutica, nada a ver. Nada a ver. E com o sítio... Não tem futuro, a gente não cai, a gente não leva coisa, né? É verdade. E com o sítio, eu comecei a conhecer um novo mundo que é do cavalo e dos animais. Faltando 6 meses de 2022, estava encerrando a escola, eu decidi fazer a medicina veterinária. E foi com certeza a melhor coisa que eu... E o que você quer ser no futuro? Médico veterinário. Fala a verdade, João, senão eu vou contar pra todo mundo. Fala a verdade. Dançarino, não? Não. Ah, tá, então diz aí. Fala, o que você quer ser? Árbitro. Árbitro. Eu tenho vontade de ser árbitro. Árbitro da BCCMM. Como diz o pai dele, é um menino muito estudioso, muito dedicado, E monta muito bem, né? que monta muito bem, bem. que aprende Monta rápido, bem. que é ligeiro, que hoje não é mais um aluno meu, mas um parceiro, que eu aprendo com ele, que eu vejo o dinamismo dele, a obsessão dele em busca dos objetivos. Obrigado. Eu não tenho a menor dúvida que ele vai brigar forte aí, galgando uma posição no quadro de arbitragem da BCCMM. Hoje nós visitamos 2 aras, nos receberam, como sempre, maravilhosamente, o Aras Monteiro e o Aras Felício. Um abraço ao Gustavo Monteiro, nosso parceiro, nosso amigo, ao Wilson, que é essa figuraça aí, esse parceiro do início da raiz da gente. O que foi que você viu? Qual foi a tua sensação? Hoje a coisa foi tão massa, hoje que eu estava olhando o Vinícius, ele montava no cavalo e tal, mas ele entregava os animais, ou o cavalo, ou a égua, para eles montarem os meninos, né? Ele ficava olhando para a cara dos meninos. Quando os meninos desciam do cavalo, ele dizia, pronto, o termômetro acusou positivo, né? Porque os meninos já desciam sorrindo, né? O que é que você diz disso? O que você viu hoje? A qualidade de genética, o que é que você fala do andamento? As celas que você montou hoje, fala um pouco aí. Não tem outra palavra do que impressionante. É muito legal, é emocionante montar, conhecer a história dos cavalos, conhecer a genética e principalmente as celas e a qualidade de marcha que tem os animais daqui, né? É outra história, é uma coisa que não se vê sempre, com certeza. É outro nível. Montou muito bicho bom hoje. Animais muito bons, não tem nem o que falar. Tem nem o que falar. Vinícius, tua experiência em relação a tudo isso aí que eu perguntei para ele. Ó, como diz os amigos que vêm aqui no podcast, não enfatiza muito isso. Mas eu não ligo de enfatizar, por quê? Porque quem vem aqui achando que vai comprar bicho baratinho dançou. Não vai comprar não, amigo. Vai ter que pagar caro, porque qualidade custa caro. Custa caro. Todo mundo verdade. sabe o preço que é produzir um bicho bom. A qualidade, ela gera a exclusividade. A exclusividade tem um preço, né? Todo mundo sabe o preço que é produzir E é um bicho bom. importante. E quem tem bicho bom pode estar colocado, isolado, etc. Que a pessoa sabe, o criador de cavalo, o usuário de cavalo, quem monta, sabe o que é bom e o que não é. E eu achei impressionante a qualidade dos animais. Lá em São Paulo nós temos aras excepcionais. Excepcionais. Sem dúvida. Não pode Tem um tirar o amigo mérito. nosso lá chama Aras CSJ, do Shell, um grande abraço pro Shell aí. Um abraço Que forte. é um aras que a gente gosta muito de visitar, porque você monta em cavalo bom o dia inteiro, você monta em água boa o dia inteiro, é uma sensação melhor que o maravilhosa. outro, Grande parceiro que nós temos.
Inclusive, hoje nós temos uma parceria com ele parecida como é a do Mage. Mas aqui o legal é que você sai de um, vai para o outro, e a sensação que você tem é que continua no mesmo nível, está na mesma prateleira. E é muito bom, muito, como eu falo, você quer ficar bom no idioma, você tem que fazer um intercâmbio para outro país. Você quer ficar bom em marcha picada, você tem que visitar os berços. Vivenciar. Você tem que vivenciar. E quanto mais gente você conhecer, melhor. Principalmente se falando em marcha picada, né? Nós temos grandes criadores, parceiros que são referências na raça, que dizem sempre que a marcha picada não é uma receita certa. É um aprendizado constante, contínuo, e isso a gente vê todos os dias. Ela é muito difícil. Ela é difícil da pessoa que está em cima da mão de obra, aliás, dos segredos do Porto Nobre é uma equipe muito engajada, desde a equipe comercial do escritório até a minha irmã, que é minha gerente, que me ajuda, até a equipe que está no Aras, treinador, puxador, tratador, são pessoas que sem eles a engrenagem para, e o que nota-se é todo criatório aqui de cima, ele é bem refinado no que se diz respeito à qualidade, e alguns têm espaço para pessoas que trabalham como nós virarem parceiros fiéis, parceiros saudáveis. Para a gente ganhar o nosso, a pessoa não precisa perder. Todo mundo pode ganhar. Claro. Com certeza. Quem comprar vai ganhar, quem vendeu vai ganhar, quem intermediou vai ganhar, quem indicou vai ganhar. O ecossistema do ganha-ganha, ele é muito funcional para todos os mercados, inclusive de cavalo. Se todo mundo pensar com uma tendência positiva de ganho, óbvio que o resultado vai ser muito mais eficiente para todas as partes. Desde o início, que é o criador, que é aquele que fabrica, até a última parte, que é o comprador, que é aquele que vai usufruir do produto que foi adquirido. Então, para mim, foi vantajoso demais essa visita, está só começando, e eu quero muito voltar. Eu quero muito voltar, porque eu percebi que o tempo que eu vou passar aqui não é suficiente para dar o mergulho que eu pretendo no conhecimento e no know-how que vocês têm. Aliás, aproveitando o gancho, agradecer o Diogo, agradecer o Sérgio, porque sem vocês nós não teríamos acesso a tantas coisas boas, não teríamos visto e vivenciado a experiência que foi hoje. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Diogo, Sazi fora. Cara, eu conheci, ele era do Iluminata, Renato, né? Não sei, eu não conheço bem assim como foi que Renato comprou, mas eu acredito que num espaço pequeno de tempo ele foi campeão dos campeões do CBM, aqui em Maracaípe, né? Que é no litoral aqui, Pernambucano, teve um CBM aqui no litoral e ele foi campeão dos campeões. E aí, através do bom trabalho realizado de marketing do Porto Nobre, de repente eu vejo o cavalo do lado de uma Dodge Ram. A gente vai já falar um pouquinho dessas coisas que o Vinícius faz aí. O TikTok rolando e as coisas acontecendo e o cavalo, o garanhão lá. A minha colheitadeira vale o dobro da tua pós. Ei, playboy, os caipira também pode. No pasto tem 1000 novilha e na garagem uma Dodge. Ei, playboy, os caipira também pode. A minha... Dentro do que se esperava, ele chegou a superar o que se esperava dele. Cara, como é teu ponto de vista? A gente tem que ser muito realista em tudo que a gente faz e fala, né? E o Sazi Forum, ele era um cavalo, sobretudo, muito bonito. Chamava muita atenção pela beleza plástica dele, né? Na minha opinião, ele é um cavalo que tem alguns sinões, né? Que também não existe cavalo perfeito, né? Claro. Diaprumo, alguma coisa nesse sentido. Mas o CTE-JB fez um trabalho fantástico. Abraço, João e Bruno. Né? João Abraço e Bruno, forte. um abração. Fez um trabalho fantástico junto com o Renato, o Iluminata. E o cavalo foi campeão dos campeões brasileiro. Então foi considerado o melhor cavalo do Brasil em marcha picada. Cavalo é evolução, é treinamento.
não tem o que falar. Quando o cavalo alcança um título desse, a gente apenas tem que respeitar e valorizar. Nada mais. Um dos cavalos que, na minha opinião, poderia Já ter tô- sido, já tô chamando poderia pelo ter apelido, sido né? muito melhor aproveitado. Por quê? Se você olhar ele com 8 para 9 anos de idade, tinha uma filha. E a reprodução dele começou realmente no futuro, no Aras Futuro, e depois lá em casa se consolidou. Então agora eu tenho condições de pegar 2, 3, 4 animais dele que vem nascendo e se despontando, e agora chegou o momento de empistar, de dar resultado para o cavalo. O que é o Sazio Fórum? O extraterrestre tem aquele apelo comercial do Pampa de Preto, Mozigoto, E etc. que hoje em dia, nós na assessoria comercial, é a pelagem mais procurada do Brasil. Não tem discussão. É o que o país quer. E o Sazio é aquele cavalo que você para do lado dele e fica pensando assim, ó, se 40% dos meus potros nascerem com esse tipo aqui, eu tô feito. Por quê? Porque enche os olhos. Enche os olhos. E a hora que você monta, meu amigo, aí a pegada é diferente. Por que eu fiz o vídeo com a Dodge Ram? Porque eu não conheci cavalo que se assemelhe mais a uma Dodge Ram no que diz respeito à força, tração, conforto, aquela sensação de grandeza, aquela imponência você encontra no Sazio. Tudo na vida é um plano, um projeto e, na minha opinião, a coisa mais importante que o ser humano pode ter na vida é a noção do lugar que ele tem no tabuleiro. Então, por exemplo, eu tenho uma coisa que eu falo sempre, o animal pampa é injusto ser comparado com um animal sólido. Porque a diferença de qualidade no que se diz respeito a diagrama, qualidade de movimento, ainda é muito significativa. Então nós temos aí na marcha picada, que é o assunto, a pauta nossa, animais sólidos que estão bem mais evoluídos no que se diz respeito à marcha e diagrama do que animais pampa. E se você quiser formar uma tropa pampa de qualidade, você tem que buscar um animal homozigoto que seja capaz de contribuir com genética, contribuir com genética consistente, com morfologia, com andamento, e fazer uma base de éguas que dê aquele acabamento fino, que dê aquele refino, que dê aquele polimento no que é necessário numa criação de cavalos para conseguir construir uma tropa competitiva no marchador, disputando com os sólidos em 5 a 10 anos. Então, todo projeto de cavalo não dá para ser concluído em uma vida só. Verdade. Você tem que começar agora para reencarnar e terminar na próxima. A vida é pouca. Qualquer movimento que você faça para acabar. fazer um garanhão são 8 anos. Você tem que identificar um potro, ver como é que ele vai ser montado, colocar ele para reproduzir, esperar o filho dele ser montado para ver se ele vai se comprovar como garanhão. Isso aí dá 10 anos, meu amigo. Então nem morrer o cara pode. Ele tem que continuar trabalhando e voltar na próxima vida para concluir o projeto que ele iniciou. O nosso projeto aqui é bem claro. Encontrar éguas cada vez melhores, dar oportunidade para o cavalo no que se diz respeito à criação de animais pampa e não abrir mão de usar o que nós temos em casa, mas também genética de fora. Quem não abre o olho para conseguir, através de parcerias, acesso ao que há de melhor na raça, está ficando cego e vai ter um caminho muito difícil pela frente. Hoje, qual é o teu ponto de vista a respeito, primeiramente, da pontuação que você fez, mas, sobretudo, das projeções do Porto Nobre, do Vinícius, diante do mercado de São Paulo e, obviamente, a partir de São Paulo, todo o Brasil, claro. Talvez eu tenha sido muito feliz na escolha do meu público principal. O público que eu atinjo hoje ele é ignorado pela maioria dos criadores, a BCCMM não tem um trabalho forte em cima dele, que é o usuário de cavalo. A maioria dos criadores hoje cria cavalo sonhando em vender para outro criador. Criador maior vendendo para criador menor. Criador menor fica projetando animal para tentar vender para um criador grande, fazer sociedade e levar os fixos dele para as alturas. Mas a grande parte do mercado, a maior parte, a esmagadora maioria, é o usuário. É a pessoa que quer fazer uma cavalgada, quer dar uma volta no final de semana, quer ter um cavalo bonito, quer ter participação no animal de pista, um só, que quer ter uma sociedade com um cavalo bom, com uma égua boa, quer comprar um embrião, mas o usuário, não o criador. Esse mercado é muito ignorado.
E o Porto Nobre, o MAGE, o CSJ agora abrindo portas também, e tantas outras pessoas que eu percebo que está começando a olhar para eles, vai perceber que o escoamento dessa produção gigantesca de cavalo que tem hoje no Brasil, que para quem olhar mercado aras, que é o B2B, chega a estar saturado, ele só vai acontecer se fizer presente um trabalho de valorização, de vender não só o fundo, mas coisa boa para o usuário curtir. O cara que é empresário hoje, que é bem sucedido, que venceu na vida, ele não vai numa loja, não compra um Audi, não compra uma Ferrari, não compra uma BMW, não compra carros de luxo para andar. Por que ele tem que andar no Pangaré? Por que ele tem que andar no que há de pior no mercado de cavalo? Não, você tem que vender para ele animais bons. Animais que ele goste de andar, que ele tenha prazer em mostrar para a família dele, que ele sinta lisonjeado toda vez que ele possa montar nesse cavalo. Eu falo o seguinte: montar num cavalo bom é melhor que dirigir um carro bom. Porque ele é exclusivo, ele é único, não tem como copiar. Se você tem o melhor carro do mundo e eu tenho dinheiro, eu posso ir na concessionária comprar um igual e colocar os meios equipamentos. Mas o Juiz Rave você não tem outro e não vai ter. Se eu não te vender o meu, você pode ter um parecido, um melhor, mas igual ele você não tem, é exclusivo. O cavalo ele traz isso. E nós temos que colocar exclusividade de qualidade na mão do maior público consumidor, que é o usuário. A competitividade que tem aqui, ela se transfere através de qualidade de animais competindo. Mas se você for em qualquer canto do Brasil que tem um poeirão, as pessoas estão lá brigando para ganhar com cavalo bom, com cavalo ruim. Mesmo que seja bom com bom ou ruim com ruim. Claro. A competição é a mesma. Aqui, o que muda é a qualidade. Aqui nem poeirão tem praticamente. Está começando a ter agora, Brasil, pontualmente, né? Enfim. Não tem festa mais popular do que um poeirão. Pois é. Que boa, dinheiro. Poeirão é uma coisa maravilhosa. Poeirão não começa no horário, começa tarde, não tem hora para acabar, acaba de madrugada. Tem prêmio em dinheiro, então tem vezes que você volta para casa cheio da nota. E o mais legal, ela dá oportunidade para você iniciar um bicho, dá oportunidade para ser democrático. O que eu vejo? O que eu vejo de diferente? Em uma certa região, né? Sérgio, o que eu vou falar agora, tudo que eu falo, como sempre, é espontâneo e muitas vezes as pessoas encaram como polêmica e não ortodoxo, mas não tem como eu pular isso. O poeirão é a festa do povo. O poeirão, a pessoa que não tem coragem por achar que vai ser discriminada ou que vai ser afugentada de levar uma competição oficial e encarar os aras grandes, ele leva no poeirão. E tem muito animal de poeirão que faria muita frente para animal bom de Copa de Marcha de disposição. Só que existe hoje, por N motivos, ainda existe um medo de uma elitização. Quando você conhece as pessoas que estão à frente dos aras considerados grandes, você percebe que são pessoas maravilhosas, que são pessoas excepcionais e que recebem as pessoas bem e que dão margem. Mas quem está de fora olhando... das visitas que fizemos quem está de fora olhando imagina que aquilo é inacessível. Sim. Ou seja, é importante que nós continuemos batendo nessa tecla de que quanto mais networking tiver, maiores são as possibilidades de você abrir para novos mercados. Vou pedir um auxílio para Vinícius. Qual a dica que você daria para os novos entrantes do Manga Larga Machador, que não são poucos, né? A gente sabe. O mercado tá aquecido, tá fervendo, né, para marcha picada, e que compram achando que estão comprando um objeto. Básico de qualquer negócio que você vai entrar, estuda o mercado. Entenda o que é, como funciona. Mas aí a gente tá falando, vamos falar assim, o usuário, né? O cara não vai muito se preocupar em estudar o mercado, tá? Arruma um bom parceiro. O usuário quer ter 1, 2, 3 cavalos no máximo, encontra uma pessoa que você goste, que você confia e vai na dele. Porque o que é que acontece? Quem aprende com os outros evita erros. João, vender cavalo. O que é vender um cavalo ideal para alguém, no teu ponto de vista? Você que está iniciando agora, mas que já tem uma boa visão. Estou te fazendo essa pergunta. Sim.
Não te fiz antes, mas eu sei que você vai responder ela bem. Como é que se vende um cavalo bom para um usuário? Cavalo que ele gosta, não tem outra resposta. A pessoa tem que montar, tem que experimentar, e se ela agradar nos quesitos que são bons para ela, vai ser um bom cavalo para ela e um cavalo que vai trazer felicidade. Um cavalo que ela vai chegar na casa dela, vai olhar esposa, o marido, filho, filha, avó, tio e vai falar: nossa, cavalo bonito, todo mundo gostou, a família ficou contente e trouxe alegria para dentro de casa. Agora, vou tipo começar a cônjuge. fazer. É tipo um cônjuge. Pois é. Escolher um cavalo é igual escolher uma esposa, no meu caso, que se eu fosse escolher uma esposa hoje, como eu escolhi há 15 anos atrás, aliás, hoje para estar aqui é meu aniversário de casamento, Pois é. né? Tem que E ressaltar isso o aí, compromisso né, cara? profissional, coração, te amo. Mas quem vai escolher uma esposa funciona da seguinte maneira: aquela que é boa para você pode não servir para mim. E aquela que é maravilhosa para mim pode não servir para o E Sérgio ou para o João. eu espero sempre que a que for boa para mim não sirva para ninguém. O cavalo é Eu sempre igualzinho. penso assim. O cavalo é igualzinho. Vender o animal certo para a pessoa certa. Cada sapato, cada pé cascudo tem seu chinelo velho. Com certeza. Você escolhe a pessoa, você não escolhe a pessoa para o cavalo escolhe o dono para ele. Então isso aí. tem pessoas que gostam de animal muito bom de boca, tem pessoas que gostam de animal macio, tem pessoas que gostam de animal manso, tem outros que gostam daquele que faz carinho. Tem. Eu gosto do quente, do ferro. Do agitado. Ô Vinícius, me diga uma coisa aqui. Gostaria agora de falar sobre um tema muito bom, não é? Sobre as consultorias, não é? Sobre o teu mercado hoje em dia, sobre o teu posicionamento, não apenas dentro das consultorias, mas de todo o apoio que você dá para o teu cliente, independentemente dele ser um criador de grande porte ou dele ser um usuário final. Né? Assim como nós fazemos isso aqui na nossa área. Tanto que hoje estamos aqui dando essa assessoria e essa abertura para receber vocês aqui. Né? Então não importa se é de assessor para assessor, ou para um usuário final, ou para um grande criador. Eu acho que sempre tem, mas eu gostaria de te ouvir. A tua assessoria, como é que funciona? Quem é que pode procurar o Porto Nobre? Quem é que pode contratar o serviço? É só o cara do Grande Aras? É o usuário final? O que é que esse usuário que está buscando um animal de sela pode esperar do que você vai vender para ele? Nós temos 2 trabalhos hoje que são excepcionais, na minha opinião. Primeiro é um trabalho comum, commodity do mercado de cavalo, que é você assessorar quem está começando. Então você dá as opções de compra, tentar vender o cavalo certo para a pessoa certa. E o segundo trabalho, que esse eu creio que é um divisor de águas na minha vida e na vida dos meus clientes, que é o trabalho de consultoria para áreas com mais robustez. Só que esse trabalho de consultoria é diferente do que existe no mercado, que é um trabalho que ensina ou ajuda a aconselhar cruzamentos, a comprar animais, a preparar para pista, etc. Isso eu acho que já tem. Se eu entrasse com esse, primeiro que eu acho que seria mais do mesmo com menos competência. Tem pessoas melhores que fazem isso do que eu. O trabalho que eu faço é ao contrário disso. É formar no Aras um departamento comercial e uma autonomia no setor financeiro. Que é ensinar ele, através do que eu sei de know-how nas redes sociais, a criar um público consumidor do produto dele, um grupo de fãs que gostem daquele trabalho e que passem a transformar aquele Aras em autossustentável, vendendo por si só a sua tropa. Então esse trabalho não é do dia para a noite, ele dura em torno de 1 ano a 1 ano e meio para ser construído, mas ele dá uma segurança e uma autonomia e aquela visão de longo prazo que você pode continuar, que todo o seu resultado depende exclusivamente de você. Acho muito válido, inclusive escrevi um livro sobre isso, chamado Transforme Seu Hobby em Negócio. Agora, né? Sobre o livro. Esse como livro... Como é que o mercado está absorvendo o livro? O que é que as pessoas podem ter de expectativa antes de adquirir? Como se compra? Como se chega no livro? Como é que funciona isso?
É o segundo livro que eu lanço e esse eu confesso que eu fiquei meio frustrado. O primeiro chama-se Sinônimo de Sucesso, que conta como eu transformei minha vida. Aquela hora nós falamos sobre a minha vida, mas não falamos. 16 anos atrás, eu morava num apartamento abandonado, sem água, sem luz e sem banheiro. E o empreendedorismo me levou aonde eu estou hoje, que eu moro numa casa com meia dúzia de banheiros, e mesmo assim saio no quintal e urino na grama. Então o hábito ruim continua mesmo com a fartura. Agora, na época que eu lancei o primeiro livro, que foi meados de 2016, 15, não me recordo exatamente, existia um hábito de leitura muito grande. Na época do segundo livro, vendeu bastante, mas 50% das pessoas não leram. Muita gente que leu e gostou, que são as pessoas que estão precisando transformar seus hobbies em negócio, principalmente os donos de aras aí que estão tendo despesa mensalmente e não sabem como equalizar essa matemática tão difícil que é criar cavalos. Eles leram e ficaram muito felizes. Mas outros compraram e não leram. Então a ideia é que a partir de agora, do mês de fevereiro, transforme o seu hobby negócio, que é o livro, vire um curso online, onde a pessoa possa botar um vídeo ou um áudio e assistir e ouvir enquanto ela vai para o trabalho, etc. Os hábitos mudaram. Os vídeos, os podcasts, etc., tiraram o hábito da leitura e nós temos que acompanhá-los se a gente quiser ficar no mercado. Mas é um conteúdo fantástico para quem está criando cavalos, para quem tem um hobby, para quem quer ver esse hobby profissionalizar através de processos empresariais, através de processos detalhados de financeiro, de comercial, de marketing, etc., fazer desse negócio lucrativo. É uma curiosidade, na verdade, que a gente falou muito do extraterrestre, falou do fórum, e tem um terceiro garanhão, né? Que eu confesso que eu não lembro agora o nome. Mestre Legal. Mestre... E o Eros da Net, são mais dois. Pronto. É o Mestre Legal, né? Que eu acompanho, que vi. Amarilho. O que foi que te levou a comprar esse cavalo, né? Enfim. Na verdade, esse cavalo não é meu. Esse cavalo está passando temporada no Porto Nobre. Ele é de um amigo meu, uma pessoa que já me colocou em grandes oportunidades, e eu acho esse cavalo maravilhoso. Pensa num cavalo bonito ao vivo, que você olha, bate o olho e fica louco no Mestre. E eu sempre acreditei que as pessoas elas buscam 3 coisas quando vão comprar um cavalo: marcha, morfologia e pelagem. E o meu sonho era ter a possibilidade de ofertar cavalos com morfologia e marcha que tivesse a pelagem pampa de preto, homozigoto, preto, que é o caso do Sazi, e amarilho, como é o caso do Mestre. Então eu convenci esse amigo a deixar o cavalo passar uma temporada lá em casa, a fazer uns embriões dele com as éguas boas que nós temos lá, para que ele pudesse se comprovar como garanhão e nós pudéssemos oferecer para o mercado a possibilidade de encontrar as 3 pelagens mais cobiçadas que existem no mercado. Então foi parceria. Negócio de parceria tem que ser bom para todo mundo. Claro. Tem que ser bom para o dono, tem que ser bom para o intermediário, a parceria tem que ser bom funcionando, né? Mais uma vez, né? Muito. Dentro do seu modelo de negócio. Minha pergunta aqui é para o João. João, o que é que você acha da seguinte frase? O velho da lancha passado foi sucesso passageiro. O homem do momento é o coroa fazendeiro. Por gentileza, me responda essa primeira pergunta. Eu acho que realmente o homem do momento é o coroa fazendeiro. Você colocaria o seu animal ao lado de um Jaguar, de uma Dodge Ram para marchar e faria essa exposição ao público? Não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um. Mas o quê? A ousadia ou o fato de possuir? Acho que um pouco dos dois, né? Eu acho que o mais Muitas vezes é interessante... emprestado, hein? Eu acho que... Muitas vezes é parceria, hein? Eu acho que o mais interessante disso tudo, no meu ponto de vista, como eu vi você, é o que isso pode gerar, publicitariamente falando, de uma sacada nova. Chegamos num status diferente. Quem falava mal agora quer andar com a gente. Eu não tô bom, eu tô excelente. O arroba do Gado e do Instagram tá na... Canta um pedacinho só dessa música aqui, rapidinho. Só esse trechinho, o velho da lancha.
é passado por... Só esse pedacinho, por favor. Se eu fosse falar um palavrão agora, eu faria fia da puta. Logo cantar aí, velho. Só esse pedacinho, por favor. Só esse O pedacinho. cara que cantou com Ana Castela. Sim, mas calma, cara ele vai cantar pra uma coisa Ele inédita. foi o protagonista da Fique separação quieto pra ele dela soltar com isso. o Mioto. Só esse pedacinho, só esse pedacinho. Nesse piseiro eu falo sério, preste muita atenção. O que eu vou falar agora é a maior revelação. E o Gordinho tem Conhecer swing uma aqui, mulher ó. é coisa linda, é quase um dom. Imagina ter a senha para abrir seu coração. Tá tudo publicado lá na rede social. Sua nova referência é o novo normal. O bombado e o novinho já não fazem mais pressão. A moda agora é o coroa garanhão. Velho da lancha é passado, foi sucesso passageiro. O homem do momento é o coroa fazendeiro. Tem cavalo, tem boiada, fazenda aí dinheiro. É bruto na pegada, aí tem pinta de vaqueiro. Agora todo mundo. Ele tem pinta de vaqueiro. Aí, tá vendo? Agora- Tem pinta de vaqueiro. Não tô ouvindo. Ele tem pinta de vaqueiro. Canta, Deus, mostra É o teu talento. coroa Fase. fazendeiro. Por que isso foi feito? Em 2020, quando veio a pandemia, eu fiquei à toa, né? Era empresário, ocupado, etc. E de repente me vi à toa. E eu sempre acredito que tudo aquilo que nos desafia nos obriga a evoluir. E eu em casa pensando o que eu podia fazer para ser algo marcante que não tivesse ao meu alcance. Pensei, vou escrever uma música. Aí escrevi. Quando terminou, veio uma nova ideia. Eu vou gravar essa música. Pô, fui pro estúdio, todo mundo percebeu que eu não sou muito afinado, mas o estúdio corrige tudo hoje. Então fiquei afinado no estúdio. Aí resolvi fazer um clipe. E publiquei nas redes sociais, o negócio começou a pegar. De repente, um dia eu fui chamado para abrir show da Ana Castela. Fui lá, conheci ela muito simpática, agradável, gentil, uma menina maravilhosa. E quando eu vi aquela multidão lá embaixo, eu travei, cara. Só que eu, já um cara meio safo, né, cara? Tinha uns boné na caminhonete, fui lá, peguei os boné do Machador, joguei pro público, subornei o público, todo mundo cantou pra caramba, foi uma festa. E lá em cima eu aposentei pra sempre. Nesse piseiro eu falo sério, preste muita atenção. O que eu vou contar agora é a maior revelação. Conhecer uma mulher é coisa linda, quase um dom. Imagina ter a senha para abrir seu coração. Tá tudo publicado lá na rede social. Sua nova referência é o novo normal. O bombado e o novinho já não fazem mais pressão. A moda agora é o coroa garanhão. Velho da lancha é passado, foi sucesso passageiro. O homem do momento é o coroa fazendeiro. Tem cavalo, tem boiada, fazenda e dinheiro. É bruto na pegada e tem pinta de vaqueiro. Velho da lancha é passado, foi sucesso passageiro. O homem do momento é o coroa fazendeiro. Tem cavalo, tem boiada, fazenda e dinheiro. É bruto na pegada e tem pinta de vaqueiro. Ele tem pinta de vaqueiro. Tem pinta de vaqueiro. Ele tem pinta de vaqueiro. É o coroa fazendeiro. Eu vi muitas vezes você ser ofendido nas suas redes sociais. Eu vi algumas pessoas entrarem ali com um discurso de ódio, outras pessoas entrarem com elogios demais, claro, que é o meu caso, é o caso do Diogo, é o caso de nós que estamos aqui. E eu sempre vejo você fazendo algumas pontuações muito ponderadas, né, sobre essas pessoas. Até que ponto isso te incomoda? Nesse sentido do pejorativo que bate em cima e que diz não seja dessa forma, não faça desse jeito. Graças a Deus eu tive a oportunidade na minha vida de vivenciar os dois mundos, né? Como eu falei, eu tive na mais abrupta miséria e surfei um sucesso maravilhoso. Na época de morador de apartamento abandonado a ganhando o prêmio do Pequenas Empresas Grandes Negócios como franquia do ano de 2018. Então eu vivenciei os dois mundos e eu percebi o seguinte: não se importe nem com as críticas e nem com os elogios quando são demasiados. Porque as mesmas pessoas que te criticam te elogiam se você estiver bombando. Se você estiver mal, pisam em você. Então eu não ligo muito para isso. Para mim você pode me criticar à vontade que eu não ligo, qualquer pessoa pode fazer isso. Por que eu respondo? Por um único motivo, básico. Porque eu vejo que essas pessoas que são os famosos haters de rede social, aqueles covardes que ficam se escondendo normalmente atrás de perfis fakes para ficar criticando os outros,
eles têm a capacidade de desmotivar alguém que está começando e bem intencionado. Então vamos pegar o João como exemplo. O João começou a fazer o trabalho dele de rede social e ele sempre começava os vídeos. Olá, bom dia, meu nome é João, eu sou estudante de medicina veterinária e o que não faltava era a gente criticando a forma do João começar o vídeo. Por quê? Porque uma pessoa está tentando fazer diferente? Gente que geralmente não faz nada, né? Quem critica os outros é um imprestável. Você já viu alguém que produz alguma coisa criticar os outros? Maturidade para críticas. Acabei de ouvir aqui na mesa que o Saci Fórum tem seus senões. Diogo falou. E não tem? Eu também vejo, ó. Normal. E tem pessoas que acham que ele não é bom, tem pessoas que acham ele maravilhoso. É normal. Criticar é uma coisa. Falar com educação sobre determinado tema é outro. Então, crítica construtiva é quando alguém fala algo que vai contribuir para alguma coisa. Uma coisa nós costumamos falar, os detratores são aqueles que só pensam em impedir que você continue crescendo. Esse aí você tem que cortar, eliminar, etc. E é até meio chato ficar respondendo essa galera na rede social, porque muita gente não gosta. Mas eu tenho certeza que encoraja algumas pessoas a não dar bola. Então, quando o cara é babaca, quando o cara fica me criticando, o que eu faço? Eu exponho ele. Você não foi corajoso para me criticar, então seja corajoso para assumir. Porque aquilo que a gente faz, a gente tem que assumir. E a sua resposta é sempre muito educada, Muito né? bacana. Porque educação não tem nada a ver com não falar o que você pensa. Claro. Você pode falar tudo o que você pensa, desde que você tenha educação para tratar o próximo. Claro. A humanidade, ela caminha por um lado onde as pessoas, por uma fechada que você dá no outro no trânsito, que você não viu, o cara já começa a te xingar, querer te bater, brigar com você, etc. E muitas vezes você só está querendo pedir desculpa. Desculpa, amigão, foi mal. Não vi. E acontece não ver. A ignorância não se combate com ignorância. A ignorância se combate com educação, mas com respostas firmes. Fale tudo que você pensa de maneira educada. 2 perguntas finais. São perguntas clichês, mas eu adoro fazê-las às pessoas. Vou começar pelo João. A pergunta é a mesma para ambos. Se o cavalo lhe entendesse hoje, você como um estudante de medicina veterinária e agora também como um comerciante, como um empresário da área, não é? O que você poderia falar? O que você poderia dizer diante disso tudo que você vive? Eu acho que, com certeza, agradecer pelos momentos que ele proporciona e que vai proporcionar, né? Não tem que reclamar, só tem que agradecer, né? Porque sem o cavalo ninguém estaria aqui hoje. Rapaz, perguntar isso pra mim é chover no molhado. Eu sou uma pessoa que bota prato na mesa para tomar café junto com o cavalo, que deita pro outro na cama, que passa o dia fedendo o cavalo, e eu acho que o fedor de cavalo é melhor que um perfume Yves Saint Laurent. Então, eu sou muito grato pela oportunidade de viver daquilo que amo. Mas viver daquilo que amo é uma frase que sucumbe a viver aquilo que amo. Então eu tenho a oportunidade de trabalhar com o que eu gosto e sou meio apegado com cavalos também. Para eu conseguir vendê-los, eu coloquei o slogan "O Aras que faz as famílias felizes". Então, acreditando que estou fazendo alguém feliz, eu consigo desapegar com facilidade. Suas considerações, Diogo. Cara, minhas considerações é, mais uma vez, agradecer a presença do pessoal, do Vinícius, do João. A gente teve um papo maravilhoso. Longo, mas bom. Longo, mas muito bom. E assim, eu vou concluir da seguinte forma. Eu queria realmente fazer uma pequena homenagem a Serginho. Porque Serginho é um cara que eu conhecia há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, numa batalha muito grande para vender seu produto, né? Era o Aras virtual, né, Sérgio? Isso, exato. Relembrar um pouquinho Produto publicitário. desse caso.
E a gente se encontrou, trocou umas ideias, né, e montamos a Cadência Machador. E hoje a gente está tendo a oportunidade de fazer um podcast, né, com Uma grande referência. pessoas maravilhosas, Sem dúvida. né, uma grande referência na raça, né, que foi conectado através do seu trabalho, né, o seu trabalho, e que você me deu a honra de conduzir isso pela Claro. nossa amizade, pela nossa parceria. Claro, sem dúvida. E estamos aqui no escritório da Cadência Machador, né? Um escritório maravilhoso, lindo, aconchegante. E tudo isso, cara, é mérito de um cara que também transformou, de certa forma, o hobby em negócio, Bom demais ouvir isso. né? Então, eu queria concluir, cara, de uma forma diferente. Ao invés de estar homenageando os convidados, eu estou falando um pouquinho aqui de você, né, que eu não faço mais parte da Cadência Machador como sócio, né, direto, mas a gente continua amigo, Faz parte da minha vida como meu amigo. parceiros, sócios, em outras coisas, enfim. Mas assim, a determinação desse cara eu vou falar para o Brasil todo escutar. Ele dormiu muitos dias aqui nesse escritório, cara. E o cavalo fez com que todos nós aqui, hoje, estamos vivendo um patamar diferente Mudou tudo. e trabalhando Mudou tudo. com o que pouquíssimos brasileiros conseguem fazer, que é trabalhar com aquilo que a gente ama. Essa é a minha conclusão final. Muito grato pelo convite. Um prazer conhecer essa turma aí que é maravilhosa. No final acabou lascando o gordinho. Ó, Mas olha, se o cavalo tem isso, né, só cara? uma coisinha. Emocionou, agora beija. Agora beija. De jeito nenhum. Você de conseguiu jeito nenhum. emocionar, agora é só condições. beijar. Não pode escapar. De vez em quando eu dou um abraço nele, um cheiro. Mas aqui na cabeça, na parte de trás, mas só da cabeça. Mas, gente, obrigado a você. Obrigado, você me elucidou em muita coisa. E isso daqui que estamos vivendo hoje, a vinda do Vinícius, a vinda do Aras Magia aqui para nós, e de tantos outros clientes que nós não propagamos, porque nós passamos um tempo com o MachaCast calado, que eu costumo dizer que é o podcast do Machador, porque aqui é tudo natural, não tem corte para emoção, não tem corte para um puta que pariu, não tem. Né? No início a gente faz aquele primeiro bate-papo que eu faço ali, mas não tem roteiro. Não tem essa de ter um roteiro, de fazer tudo. E tudo foi de forma muito espontânea, de forma muito natural, desde quando nós começamos. Eu agradeço muito. E eu acredito que esse mérito dessa construção de hoje, termos aqui o Vinícius, temos aqui o Aras Magia, e tantos outros criadores do Brasil que vêm hoje em dia. A nossa procura, o que mais me honra, não é o fato de só estar na raça, mas me honra muito o fato de ser procurado por pessoas que sabem o que querem. Né? Então nós estamos nessa juntos o tempo todo. Vinícius e João, putz, rapaz, eu acho que um dos melhores bate-papos que eu tive aqui no escritório, tenho certeza que você vai concordar. Sua consistência, você é muito conciso no que você quer. Você é muito determinado e um cara obstinado demais com as coisas, né? Muito obrigado. Mais uma vez, volto a te falar, essa construção familiar que teu pai fez é uma coisa excepcional. Você e seu irmão, pelo pouco que eu conheci hoje, pelo pouco que eu bati papo com vocês, mas pelo que eu vi, isso é uma construção sólida de algo que vai ser perpetuado por outras gerações depois de vocês. Vinícius, muitíssimo obrigado. Se emocionar, Desde vai o- beijar, hein? Olha, desde o dia que você me atendeu com toda a atenção, muitíssimo bem, a partir dali, eu acho que pelo menos aí uma vez por mês, ou a cada 2 meses, a gente vem se falando, não é?
Obrigado por tua credibilidade. Obrigado por tua escolha de estar conosco. Deixa eu aqui. tirar uma dúvida. Quem é Vinícius na sua vida próximo de você? É o meu filho, mais velho. É o filho dele. Toda vez que ele toma uns goles, ele manda mensagem pra mim errado. Eita, pô, não, você não sabe de nada, cara. Às vezes eu mando uma mensagem, Vinícius, não vai pegar o carro, pô. Não vai sair no meu carro, não. Não vai, não. E eu olho e falo, pô, puta cara folgado, cara. Não vai sair de carro, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Eu sabia que era alguém importante na vida Agora, dele. as mensagens, muitas vezes, que eu vou mandar pro meu filho, vão pra ele. Mas, bicho, é uma satisfação Legal que eu dou trela, Pode deixar, pode deixar. Maravilhosa. Pode deixar, pai. Muito obrigado. Serginho, Obrigado por estar aqui. Serginho, pra nós, o que vale disso tudo são as boas parcerias. E, assim, você tem meu respeito desde o dia que eu te conheci, pelo fato de fazer diferente. Quem faz diferente merece aplausos. Por mais que a vida nos mostre dificuldades, as pessoas que aguentam as chicotadas são aquelas que conseguem prosperar e conseguem evoluir e deixar legados. E o trabalho que você faz, eu acho que ele vai se aproximar disso. E Diogo, que eu conheci há pouco tempo, e na primeira conversa, quando ele entregou o telefone para você, eu falei assim, ó, conhecedor de cavalo, esse aí, sabe o que tá falando. Sabe muito. Sabe o que tá falando. Sabe Não é aventureiro, não. É pessoa que entende e sabe o que tá falando. Então, estar aqui hoje com a sua equipe, no seu escritório, com o Diogo, com Aras Mage, para mim, o grande valor de tudo isso é isso aqui. Pessoas conectadas, pessoas que são interessantes, que dá vontade de ouvir. Peço desculpa por ter me estendido demais e o podcast ter ficado quase uma novela, mas divide isso no meio aí, bota pra galera ver. Gente, muito obrigado a todos que... Ó, quem ouviu até agora, quem assistiu até esse momento, pode pegar meu WhatsApp aí, ó, 99610 12. Se você me mandar uma mensagem, é porque você ouviu até o final. Tamo junto. Obrigado. Pessoal, e assim como nossa raça, vamos todos juntos, sem fronteiras. Um abraço, muitíssimo obrigado. Obrigado, viu? Meu irmão velho. Valeu, João. Realização Cadência Machador.